Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pierre de Lima aqui na área mais uma vez para falar sobre o meu primeiro mês de edição no DaVinci. Segura aí! Galera, antes de mais nada eu já tenho a dizer que realmente é um programa fantástico e eu não me arrependo de ter trocado do Premiere para o DaVinci. Vou mostrar para vocês tudo que eu aprendi, tudo que eu sofri também, nesse processo de adaptação. Eu confesso para vocês que foi até fácil, tendo em vista que ele é um programa muito intuitivo. E nesse um mês eu gostaria de mostrar para vocês uma das coisas que eu achei fantástico, que foi a questão da adaptação da timeline com relação às mídias brutas, Eu passei por um processo de edição que a minha máquina não estava aguentando, Meu projeto estava muito pesado e eu consegui transformar a sua timeline para que ela ficasse mais leve, para ficar uma timeline Full HD, e depois eu consegui exportar esse vídeo em 4K. Mas antes, deixa aí seu like, deixa sua inscrição e também deixa seu comentário aí, beleza? Ativa todas as notificações. Bora pro DaVinci. A observação que eu tenho é com relação às configurações do projeto, Quando você cria uma timeline nova, as suas configurações de projeto, elas voltam do início. Então é muito importante você se atentar a essa escolha, porque às vezes você configurou alguma coisa que você gostou muito e chegou lá no final do projeto e não estava do jeito que você esperava, Então essa parte aqui é muito importante. Quando a gente vai criar um novo projeto, nós temos então que fazer o primeiro passo, que é, antes de importar a nossa mídia, a gente precisa vir aqui nas configurações do programa, e dar uma observada aqui, ó. A minha timeline, o formato da minha timeline padrão que vai ser criada é um formato de 1920 por 1080, ou seja, um Full HD, Com alguns formatos de celular, filmam dessa maneira. Aqui a gente tem também o frame rate, do vídeo, que é a velocidade de quadros por segundo. E aí que vem a primeira observação. Esse vídeo monitoring, esse monitoramento de vídeo. Aqui ele está sinalizando que vai ser em 1080. Então, se eu trocar aqui o nosso projeto para um 4K, eu ainda vou ter a visualização da minha timeline em 1080. E é aqui que começa a brincadeira bacana do DaVinci que eu observei. Você pode sim ter uma timeline em 4K e a sua visualização em 1080. Mas, se o seu computador não estiver aguentando ainda e for aquele computador batata, você pode ainda assim usar o recurso Proxy, que eu vou mostrar mais adiante para você. E também temos o recurso de mídia otimizada, que é fantástico realmente. São duas opções que deixam o projeto muito leve. Agora aqui, para ficar fácil de compreender tudo isso, eu vou selecionar aqui para vocês uma timeline Full HD. Vou selecionar aqui também os quadros por segundo em 29,97 quadros, certo? Aqui também, mesma coisa, 29,97, que é o formato da minha timeline. Aqui embaixo é o formato de monitoramento do meu vídeo, certo? E aqui também vai a nossa segunda observação muito importante, que isso daqui causou um impacto gigante no meu computador, que são as configurações de mídia proxy e mídia otimizada e cache do DaVinci. Então, toda vez que você cria um novo projeto, ele sempre vai estar em C2 pontos. E como você pode observar aqui no meu computador, o meu C2 pontos, ele não tem muito espaço. Ele tem apenas 28 GB. Então, quando eu troquei de projeto, quando eu criei um novo projeto que desconfigurou as minhas configurações, isso daqui começou a me dar problema. No meu primeiro render, na minha primeira geração de cache, isso daqui lotou e minha máquina travou. Tela azul! E onde que a gente pode configurar isso? É só descer mais um pouquinho aqui e a gente vai escolher o diretório do nosso proxy. Você observa que está aqui em C2 pontos, então eu vou trocar isso daqui rapidinho. E aí, no caso, eu criei uma pasta no meu disco SSD, que tem mais espaço. Eu criei uma pastinha para esses caches de modo geral. Então, todo projeto que eu criar, todo projeto que eu fizer, esses caches vão ser concentrados aqui. Olha só, para você ver, nesse caso, essa pasta já tem 129 GB. Então, é bastante mídia, bastante proxy. E depois que você termina de editar, se você quiser, você pode apagar tranquilamente, que isso não vai impactar no seu projeto, você não vai perder ele.
Lógico, você vai perder as mídias que deixaram o seu projeto mais leve, mas a timeline, a sua edição, isso não vai impactar em nada. Beleza, pessoal, ó, tudo escolhido, proxy, cache e galeria, beleza? E agora a última configuração que a gente precisa se atentar para ficar tudo show de bola mesmo é com relação às mídias otimizadas, né? E o render cache. Aqui eu troco sempre para DNHRLB, tá? Então isso daqui vai deixar um formato mais leve mais para frente quando você entender sobre proxy e renderização de mídia otimizada, beleza? Vamos salvar aqui agora e nesse momento a gente já tem criado uma timeline 1080p, certo? Então vamos agora importar a nossa mídia. E uma observação, é uma mídia em 4K, beleza? Vou aqui então escolher algumas imagens da 16mm que eu fiz com essa câmera, né? Que inclusive é a lente que eu estou usando. Vai ter review dela aqui em breve no canal. É uma lente que eu estou testando ainda, estou fazendo vários testes para trazer um conteúdo bacana para vocês aí, beleza? Bom, sem mais delongas aqui, vamos puxar algumas mídias, né? Vamos puxar essas 3 mídias para cá. E aqui já vem a nossa primeira janela de alerta, né? Que ela está falando que o clipe que foi selecionado tem um frame rate diferente do projeto. Se você gostaria de adequar sua timeline para sincronizar esse frame rate, né? E ela falou aqui que a gente não pode voltar esta ação, né? Então vamos sim adequar para ficar sempre tudo bem alinhado, né? Bom, beleza. Agora aqui a gente pode ir para a próxima janela, que é a janelinha de corte, e aqui a gente pode criar uma nova timeline, né? Vamos criar uma nova timeline e essa timeline não vai ser baseada no vídeo, tá? Essa timeline vai ser uma timeline vazia. E aqui, se a gente deixar selecionado essa marcação, a gente vai criar uma timeline automática. E essa timeline automática não é muito indicada, né, em alguns casos. E para que você conheça melhor as configurações que o DaVinci te oferece, você pode desabilitar e aí você pode criar essa timeline normalmente, tá vendo? Olha só, aqui ela vai criar por default uma timeline 1080, assim como a gente disse para o projeto, que seria o padrão, né, de criação. E aqui também a gente pode escolher a resolução do monitor, ou seja, a visualização que a gente vai ter, né? Se você tem uma TV 4K, enfim, você quer gerar essa saída em 4K, é aqui que você vai configurar, beleza? Então eu vou criar aqui uma timeline mais básica mesmo, tá? Posso até deixar selecionado essa parte e vou dar o nome de timeline sync. Beleza, vamos criar essa timeline. Agora nós temos uma timeline vazia, né? Que é essa timeline que tem aqui, que é uma timeline. Se a gente vier aqui nas configurações dela, ela vai mostrar pra gente que tem uma timeline em 1080, beleza? Agora se liga só nessa pegada do DaVinci, que é referente àquela primeira observação lá. Quando eu vou aqui na timeline, né? Já na parte de edição, eu vou puxar aqui a nossa mídia, né? Uma das nossas mídias para cá. Beleza. Bom, essa mídia é uma mídia 4K, né? Então, se eu vier aqui voltar um pouquinho na aba de mídias, se eu selecionar essa mídia, eu consigo ver aqui, ó, nesse cantinho, que ela é uma mídia com 3840 por 2160. Ou seja, ela é uma mídia 4K. Porém, ela está inserida em uma timeline 1080. Até então, tudo bem, né? Tudo tranquilo e calmo, show de bola, belezinha. Então, o que que acontece? Aqui a gente tem um primeiro clipe, né? E agora eu vou inserir um texto, né? Um texto simples, né? Um texto aqui bacana. E vou mostrar algumas coisas aqui para você. Então, esse vídeo, na teoria, é um vídeo em 1080, né? Porque ele está inserido numa timeline em 1080, apesar do vídeo ser 4K. Certo? Tranquilo. Beleza. Mas agora, se eu quiser trocar, digamos que agora eu não quero mais que seja 1080, eu quero que seja 4K. Então eu posso vir aqui e trocar para 4K. Eu posso também vir no monitor, trocar para resolução 4K 29, né? E salvar.
Beleza, olha só, nada aconteceu, nada mudou. Isso daqui no Premiere já teria pego o texto e trocado para outro lugar. Só de fazer essa configuração da timeline, do projeto, no caso. Então, qual que é a moral da história? Você pode editar em 1080 querendo um projeto futuro em 4K, sem alterar a posição e a inserção de textos, de gráficos, e isso realmente me deixou não contente com essa observação. Eu ainda fui atrás do que mais importa, que é a parte que você vai exportar a sua mídia, né? A parte em que você chega aqui no Deliver e vai escolher as suas configurações, e olhem só, já está configurado a resolução 4K. Então essas configurações você vai ver mais para frente no canal, então já se inscreve, já dê o seu like se esse conteúdo realmente esclareceu algumas dúvidas com relação à criação e à otimização da timeline, beleza? Bom, se você fez todos esses passos de editar em 1080, um arquivo em 4K e ainda assim está travando, o que você pode fazer? Você pode criar as mídias proxies e as mídias otimizadas, beleza? Basicamente é selecionar o clipe, clicar com o botão direito e aqui você tem a opção de gerar mídia otimizada, beleza? Mas Pierre, eu não estou vendo aqui aonde que é o proxy, como que eu crio o proxy no DaVinci? Aí é muito simples também, você vai vir aqui no Media Pool, pode ser na aba Edit mesmo, ou lá em Media, ou lá em Cut, depois de ter editado, não tem problema, se você já editou ou não, né, isso não vai impactar, você já pode ter uma timeline totalmente editada e resolver fazer isso. Você vai vir aqui com o botão direito, né, clica com o botão direito e você vai ter aqui a opção de gerar mídia proxy, certo? Então você clica, ela vai gerar essa mídia proxy naquela pasta que nós selecionamos o diretório. Bom, nesse momento você toma um café, assa um pão de queijo, vai comer tranquilamente, vai dar uma voltinha. E depois você volta para a labuta. Beleza, a mídia proxy já foi criada. E aqui, nessa parte, a gente já tem aqui a sinalização de que você está visualizando um proxy, né? Então, o nosso play, ele fica muito mais suave, mais rápido, né? E aí, você, em vez de deletar o seu proxy, né, que fica sinalizado aqui, você tem a opção de selecionar a visualização. Por exemplo, eu não quero ver todos os proxies, eu quero que a minha mídia esteja normal. Então eu desabilito a visualização de proxy aqui. E aí eu vou preferir a visualização nativa, da câmera original mesmo. Em muitos casos, isso daqui vai ser o que vai mais pesar no seu software, na sua edição. Não nesse caso que a gente tem apenas um clipe na timeline, então isso daqui representa 0,5% de peso numa timeline às vezes, né? Então é isso, pessoal. Esse vídeo chega ao fim. Se inscreve no canal se você quiser ficar sempre por dentro do meu fluxo de trabalho, das minhas criações, né? Aqui vou colocar mais vídeos sobre vários temas do DaVinci. E é isso, pessoal. Se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Falou!